Mas agora eu chamo a Suane Guerreiro, que está com a gente lá de Belém, do Pará. A Suane que está em casa, literalmente em casa, porque você é de Belém, né, Suane? Ou do Pará? Exatamente, Sérgio, muito boa tarde a você, a quem nos atende. Fui enviada pelo SBT aqui, né, de Brasília para Belém, e sou natural, sim, aqui de Belém, nasci aqui, mas fui para Brasília. E o interessante também, né, Sérgio, saí de uma capital do país e agora Belém também será a capital do país do dia 11 ao dia 21 de novembro. Então, sim, casa. Bom, muitos Pensa- dias de trabalho, é. inclusive nas próximas semanas, né, Sérgio? Pois é, eu já cobri COP, acho que é uma cobertura difícil, porque é difícil você traduzir, às vezes, tudo o que acontece numa COP, tem aspectos ali muito técnicos que é difícil de você trazer para o grande público, mas antes da gente falar sobre a questão técnica, Suana, eu queria um pouco das suas impressões aí sobre Belém. Você conhece a cidade bem, obviamente, porque é daí. Belém cedia um evento internacional de peso, como a COP30, com delegações do mundo inteiro. O que que você sentiu aí na cidade? E olha, como eu disse, eu já tive em outras COPs, já tive em muitos eventos internacionais, e todos eles têm algum tipo de problema, né? Assim, as pessoas falavam com muita preocupação sobre a questão da hospedagem, por exemplo. Me parece que eles conseguiram resolver isso com os navios. Mas qual foi a sua primeira impressão aí de chegar a Belém? Você acha que a cidade está respondendo bem em termos de infraestrutura para esse tanto de gente que vai está chegando aí? O que a gente vê, Sérgio, de fato, foram colocadas muitas pessoas e também a segurança pública, né, os agentes de segurança, de fato, para reforçar esse evento, porque também havia essa preocupação não só em relação às hospedagens, como também na segurança dessas autoridades aqui na capital paraense. A primeira impressão, primeiro dia, ainda, né, um pouco de bateção de cabeça em relação a alguns aspectos, até lá dentro mesmo do parque da cidade, mas a gente espera que ao longo dos próximos dias isso se resolva. Isso ali, principalmente na área de jornalistas, né, que a gente tem duas áreas muito diferenciadas. As autoridades ficaram também na Blue Zone, que são divididos, né? E a Green Zone é aberta ao público, que ainda não foi inaugurada, e a Blue Zone, onde vão ficar as autoridades, o centro de mídia aqui em Belém, mas a gente percebeu que em relação aos jornalistas ainda estão fazendo os últimos ajustes, porque a gente fala, reforça que é a primeira vez na história das conferências da ONU para Mudáticas que uma cúpula de líderes é realizada ali às vésperas, de fato, desse evento principal. Essa foi uma inovação também dessa cúpula aqui no Brasil. Mas eu reforço também um outro aspecto, Sérgio, de que, apesar dessas dificuldades que sim, a gente ainda enfrenta nesse iníciozinho aí, né, dessa programação que vai ser longa, apesar disso, eu também avalio que é importante que os chefes de Estado, de governo, os representantes aí das delegações mundiais conheçam de fato essa realidade da Amazônia, que é importante, inclusive, para subsidiar essas discussões que a gente vai ter nas próximas semanas. Então, eu acredito também que ao longo, né, dos próximos dias a gente vai ter mais azeitado, né, essa questão um tanto da organização e também, né, de como isso vai ocorrer aqui dentro da capital paraense. Pois é, a gente já teve inclusive alguns encontros bilaterais aí do presidente Lula. Esses encontros, é, como há muitos chefes de governo e de Estado presentes, eles sempre aproveitam ali para se encontrar, para discutir os interesses ali dos dois países que estão ali se reunindo. Vai ter agenda cheia esses próximos dias. Agora, a grande aposta do Brasil, me corrija se eu estiver errado, Suane, me parece que é esse fundo mesmo, esse fundo de florestas tropicais para sempre, né? Que foi inclusive elogiado até pelo príncipe William. Estava apertando o cônsul aqui há pouco, porque o Reino Unido ajudou na concepção, mas não quer colocar dinheiro no cofrinho, né? Outra história. Para conversar, Suane, e eu queria que você me ajudasse também a trazer as suas perspectivas aí da COP sobre isso. Eu vou chamar para falar com a gente aqui o André Castro, que era diretor técnico da La Clima, também doutor em direito ambiental, especialista em direito internacional das mudanças climáticas. André, bem-vindo, obrigado, bem-vindo ao Mapa Mundi, obrigado por estar aqui com a gente.
Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Suane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho sobre a COP e também um abraço a toda a audiência da SBT News. Pois é, você também está em Belém, André? Eu também estou em Belém. Eu já estou aqui no espaço da Blue Zone, consegui uma salinha aqui para conversar com vocês, mas eu já estou aqui no espaço das negociações. Tá certo. Olha só, eu falava com a Soane que talvez o grande trunfo diplomático do Brasil nessa COP, a carta na manga do Brasil é esse fundo das florestas tropicais para sempre, né? Eu queria que você explicasse para a gente rapidamente, André, principalmente para o público que não acompanha esse assunto com tanta frequência, assim, o que é exatamente esse fundo, como ele funciona. Bem, o sistema todo, o regime climático da ONU, ele funciona com uma série de mecanismos de financiamento, né? Em geral, os mecanismos de financiamento funcionam a partir de aportes que países fazem, outras partes também podem fazer, eventualmente, e aí eles são distribuídos a depender de determinados critérios que os próprios fundos determinam, né? Então, a gente tem um fundo especificamente para adaptação, a gente tem um fundo para compensação de perdas e danos, a gente tem uma série de um fundo para que os próprios mecanismos da convenção funcionem, né? Então, um fundo, por exemplo, que viabiliza que países apresentem os seus relatórios de transparência, que são custosos de fazer, por exemplo. André, né? André, a gente está com um pouco de a gente na verdade está com dificuldade para te ouvir. Eu acho que seu sinal está um pouco ruim. Eu espero que esse não seja um sintoma aí do sinal aí na sede da COP, onde vai internet aí esteja melhor, porque é sempre um sofrimento. Eu vou pedir para você sair e entrar novamente. Nossa produção em São Paulo vai falar contigo. Enquanto isso, eu vou conversando aqui. Tá bem. Te compreender. Soane, espero que a internet seja melhor para vocês trabalharem lá, viu? Porque esse também é um sofrimento quando não tem internet, né? Agora, nos bastidores, essa pergunta que eu queria fazer para você: o quanto é que o governo está apostando na viabilização desse fundo, Soane? Né, Sérgio, é a grande aposta do governo, porque qual é o principal discurso do governo brasileiro e que vem negociando isso com as autoridades e líderes mundiais, de que essa é a COP da virada. Em que sentido? Virada para ação, que muito se falou ao longo das últimas COPs na discussão sobre implementação, em como fazer isso dar certo. E agora eles querem realmente trazer resultados reais, sair ali de discussões que são mais, né, na teoria, de como isso pode funcionar, que impactos isso vai trazer para melhorar, né, essa questão das mudanças climáticas e, de fato, trazer coisas concretas que possam, de fato, financiar essas, não só mudanças climáticas, mas como você falou, temos também a questão da mitigação, que eles colocam muito, né, e preparação para eventos desastrosos. Então, eles querem essa virada para a ação. Inclusive, uma das negociações ao longo dos últimos dias e também do discurso do governo brasileiro é o seguinte, de que floresta é dinheiro, que preservar floresta, manter floresta em pé, vai trazer recursos para não só, né, para a população que vive, né, que sobrevive daquilo, mas também trazer, né, um equilíbrio climático que vai possibilitar essa sobrevivência do globo como um todo. Então, esse tem sido o principal discurso do governo brasileiro nessas negociações, inclusive pré-COP. Tá certo. O André está de volta aqui com a gente. O André, que é diretor técnico da La Clima, doutor em Direito Ambiental, está aqui com a gente. Antes de te dirigir a próxima pergunta, André, eu vou chamar aqui uma declaração que é outro grande componente dessa COP30, é a ausência de um ator de peso, que são os Estados Unidos. A gente vai ter aí autoridades norte-americanas, mas a gente não tem peso do governo dos Estados Unidos. E a gente, para dar um tempero de como está a situação nesse momento, a gente tem a declaração do presidente Donald Trump, feita no discurso dele na última Assembleia Geral da ONU. Vamos ver. Climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, this climate change
It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. The carbon footprint is a hoax made up by people with evil intentions, and they're heading down a path of total destruction. You know, the carbon footprint was a big, big thing. At extreme cost and expense, Europe reduced its own carbon footprint by 37%. Think of that. Congratulations, Europe. Great job. You cost yourself a lot of jobs, a lot of factories closed, but you reduced the carbon footprint by 37%. However, for all of that sacrifice and much more, it's been totally wiped out and then some by a global increase of 54%. Pois é, a gente basicamente tem aí o presidente da maior economia do mundo dizendo que a crise climática é uma farsa. Ele, inclusive, quando esteve aqui no Reino Unido, ele tirou todos os créditos possíveis da estrutura das energias eólicas, disse que aquelas estruturas para captar energia com vento são estruturas muito feias, que ele acha que os britânicos nem deveriam usar isso. Até que ponto, e aí eu te pergunto, André, até que ponto a ausência dos Estados Unidos, que são não apenas a maior economia, mas também um dos maiores poluidores, até que ponto a ausência deles pode ajudar para um eventual fracasso do que foi combinado nessa COP? Bem, obrigado, Sérgio. Eu queria só confirmar se vocês agora me ouvem melhor. Agora tá Ouvimos um pouco melhor, ainda não bem, totalmente bem, mas melhor. Tá bem. Eu estou numa situação um pouco improvisada, mas acho que agora vai funcionar. É claro que é relevante, né? Os Estados Unidos, como maior economia do mundo e também como o país que mais emite, é uma ausência relevante. Agora, por outro lado, é importante entender que esse é um processo contínuo, né, que começou desde 1992, e a gente tem, ao longo desse período, países que estão mais ou menos engajados com a pauta. Né? Então, isso é normal da democracia. Né? A gente tem alternância de poder em países que são democracias, né? E o regime, de alguma maneira, está preparado para não descarrilhar completamente quando esse tipo de coisa acontece. Eu acho que, as falas do Donald Trump são numa via negacionista, né? Então é uma via de preferir não acreditar que as mudanças climáticas estão acontecendo ou que elas não têm a ver com pegada de carbono, que ela não tem a ver com emissões que decorrem da queima de combustíveis fósseis, mas isso já é amplamente conhecido pela ciência, e se fosse uma fraude, se fosse uma farsa, realmente seria uma coisa assim, que milhares de cientistas ao redor do mundo estariam comprometidos com essa farsa. Né? A ciência também tem possibilidades de contraponto. Né? Então, o método científico é uma coisa conhecida há muitos séculos, né? E esse método científico não traz dúvidas mais de que os gases de efeito estufa são causadores das mudanças climáticas, do aquecimento global. Em que medida isso acontece, em que proporção, isso a ciência vai sempre evoluindo conforme também a tecnologia vai sendo aprimorada. Né? Mas essa posição dos Estados Unidos vem dentro de uma necessidade econômica deles de aumentar a sua capacidade energética, e nesse momento eles não querem abrir mão de nenhum tipo de energia, né, que esteja disponível para eles. Então, a gente tem sempre que entender que tem um contexto internacional e tem um contexto nacional que a gente precisa entender também, né, cada país tem o seu, mas o que é triste nessa história toda, né, o que é muito complicado, é o tipo de linha que ele usa para defender isso, né, uma linha negacionista, porque isso também contamina diversas outras, pode contaminar diversos outros discursos de outros países, porque para quem não tem um interesse econômico imediato na transição energética, é uma postura conveniente, né, de negar a ciência. Isso já aconteceu também no contexto do Covid. Então, eventualmente, em alguns casos, negar a ciência né, convém a esses discursos políticos. O importante havendo transição de poder na democracia, a gente espera que em algum momento no futuro os Estados Unidos volte a se alinhar com o resto do planeta. Tá certo. Suane, me parece que você tem alguma novidade aí em relação ao presidente Lula? Exatamente, só complementar esse aspecto, esse tema que estamos lidando, apesar de Xi Jinping não ter vindo
pessoalmente acompanhar a COP30, nem a cúpula dos líderes, o vice-primeiro-ministro da China teve uma reunião bilateral com o presidente Lula na última quarta-feira e eles enviaram uma grande delegação de cerca de 300 pessoas aqui para a COP30 e pretendem fazer anúncios em relação às contribuições, as chamadas NDCs, aqui também durante a cúpula do clima. Então a gente vê que, apesar dos líderes não terem participado aqui, há uma diferença em relação aos Estados Unidos e à China em relação ao envolvimento aqui nas discussões da COP30. Vou aproveitar também, porque ainda há pouco o presidente Lula ele fez um discurso, ele que vai presidir 3 sessões plenárias, as únicas que terão, inclusive, nesses 2 dias. Ontem tivemos uma primeira, hoje, então, sobre transição energética e, mais tarde, sobre os 10 anos do Acordo de Paris e também sobre financiamento. E alguns pontos se destacaram nesse discurso de Lula, já nesta sexta-feira. Um deles, ele disse o seguinte, que o conflito entre Ucrânia e Rússia reverteu anos de esforços para emissão de gases poluentes. E ele também fez uma outra fala que teve destaque também, que a gente pode colocar como um aspecto também controverso, que ele disse o seguinte, ele falou sobre combustíveis fósseis e ele disse que há espaço para explorar mecanismos inovadores e de troca de dívida por financiamento de iniciativas de mitigação climática e transição energética por meio dos lucros da exploração do petróleo para garantir essa transição energética. Eu imagino também que essa fala vai repercutir bastante. Inclusive, o Laclima também deve fazer uma avaliação sobre essa fala do presidente, porque a gente sabe que essa cúpula e essa COP acontece em meio a discussões envolvendo a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Então, esse discurso foi feito ainda há pouco pelo presidente Lula. E, aliás, só para completar aqui o que eu entendi como uma pergunta para o André, a gente tem essa pergunta do Peterson Nunes Melo, que está aqui com a gente no site, se não é uma contradição, o Brasil, em ano que está sediando a COP, aproveitar, aprovar a exploração de petróleo na bacia do Amazonas, na bacia do Rio Amazonas, não muito longe de onde está acontecendo a COP, inclusive, André, se esse também não é um sinal muito ruim que a gente dá para o restante do planeta. Não é o melhor sinal, definitivamente, né? Mas eu acho que é importante a gente colocar isso também numa perspectiva de como as coisas vêm acontecendo, né? O Brasil é um país que se alinha entre os países em desenvolvimento, né? E isso desde a Convenção em 92, né? Esses países em desenvolvimento eles são colocados de uma maneira diferente dentro da Convenção. São países que podem fazer uma transição energética no momento posterior aos países desenvolvidos, isso decorre de uma responsabilidade histórica, né? E eu acho que a gente também tem que pôr em perspectiva de que hoje a economia global ela é muito dependente ainda de petróleo e de gás de combustíveis fósseis de maneira geral. Tem sido cada vez menos, porque alternativas tecnológicas são cada vez maiores, estão cada vez mais disponíveis, mas aí tem uma dependência muito grande. O que eu quero dizer é que a gente não vai de um dia para o outro eliminar o uso dos combustíveis fósseis. Nesse sentido, eu acho interessante a fala de ontem do presidente Lula, de que é necessário formar um mapa do caminho para o fim do uso dos combustíveis fósseis. Eu quero dizer com isso. Essa dependência que a economia global construiu em cima do petróleo é um processo de 200 anos, que vem do século XVIII. A gente não pode demorar 200 anos para sair disso, mas não é uma coisa que se sai de um dia para o outro. Então, esse mapa do caminho, acho que essa é uma das principais entregas que pode vir da COP, né? Planos, metas, como isso vai ser feito, como as economias de países que dependem muito de petróleo vão se adaptar a essa nova realidade, porque eles também não podem ser deixados para trás. Tem países pobres, muito mais pobres que o Brasil, que dependem muito do combustível fóssil, e também se essa economia parar imediatamente, eles vão ter problemas, né? Então, eu acho que o mais importante nesse sentido é que a gente fique alerta de que, nesse sentido mesmo, de que os lucros do combustível fóssil sejam direcionados para uma transição energética, para que a gente não tenha mais subsídios que venham para novas explorações de petróleo, né? E nesse sentido também,
Eu acho que sobre essa contradição, realmente não é uma ótima mensagem a se passar, mas esse petróleo ele está disponível ali, né? E como a gente já falou de alternância de poder, hoje está o Lula, amanhã ou depois pode estar outro presidente, e esse petróleo pode ser explorado em algum momento no futuro, né? Eu acho que o importante é que se ele vai ser explorado, eu estou fazendo uma análise mais pragmática possível, que ele seja feito com todo o cuidado possível, e eu percebo que o IBAMA, nesse caso, teve uma força muito grande, né? Ele foi muito combativo até liberar essa exploração. Então, acho que isso dá algum conforto técnico de como isso vai ser feito. Mas nós, como sociedade, né, como brasileiros, e se esse petróleo vai ser tirado de qualquer maneira, eu acho que o mais importante é que a gente tenha uma postura de pressionar para que, de fato, boa parte do dinheiro que o Brasil ganhe com isso seja, de fato, investida, revertida em transição energética, para que a gente fique cada vez menos dependente, né? A gente está falando de uma tecnologia do século XVIII, do século XIX, né? É uma tecnologia já obsoleta, o petróleo é muito concentrado em diversas partes do mundo, então a nossa economia fica dependendo, né, de questões geopolíticas no Oriente Médio, na Rússia, agora na Venezuela. Então também é estratégico se livrar disso, não só por uma questão climática, mas por uma questão também de soberania. André, só para te encaminhar a próxima pergunta, que provavelmente vai ser a nossa última, porque a gente está com um tempo bastante já avançado, a gente tem um gráfico que mostra a evolução da temperatura no planeta de 1881 até 2024, até o ano passado. É uma imagem que eu acho bastante impressionante, porque ela traduz algo que eu acho que todos nós já sentimos de uma maneira muito clara, né? Londres hoje é uma cidade mais quente, eu acredito que Brasília também, onde mora a Soane, Belém também, enfim, todos. Eu acho, não sei se você mora em São Paulo ou em outro lugar, mas você também deve sentir isso, como mudou a temperatura, né? Esse aí é um mapa que mostra a evolução, né? Quanto mais vermelho, amarelo, o aumento é um pouco menor, vermelho, o aumento é mais intenso. De qualquer forma, ele traduz aí o que foram essas últimas décadas, né? Esses 2 últimos séculos, em termos de aumento da temperatura no planeta. A gente já sabe, já é fato que esse objetivo que foi estabelecido pelo Acordo de Paris, 10 anos atrás, de limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau, dificilmente será alcançado agora, em função da inabilidade dos países de apresentarem metas mais ambiciosas. A ONU mesmo já disse isso. Esperava um corte de 60% até 2035, esse corte vai ser só de 10%, portanto não vai ser possível isso. Agora, André, para a gente terminar rapidamente, a gente está caminhando para que cenário? O que a gente vai ter? Porque parece essa uma discussão que para muitas pessoas fica inclusive desinteressante, porque elas não sentem tanto, apesar de estar ali batendo na porta da casa delas. Mas qual é o cenário que a gente tem pela frente, caso não seja feita alguma coisa séria? Bem, a minha análise nesse ponto, eu vou tentar trazer uma perspectiva aqui de um pouco do copo meio cheio, né? De fato, a gente extrapolou a meta que o Acordo de Paris previu. Essa meta do Acordo de Paris, ela não é exatamente ambiciosa, ela é o que a ciência dizia que era o limite necessário para que os ecossistemas não entrassem em determinadas situações que o comportamento dele passe a ser já imprevisível ou não possível da gente analisar dentro da ciência que a gente dispõe. Agora, a gente está, se todos os compromissos dos países forem cumpridos, a gente está passando dos 2 graus. 2 graus é alguma coisa. Mas é interessante entender o outro cenário também, que é o cenário que no jargão se usa, que é o business as usual, né? Se as coisas continuassem como estavam antes do Acordo de Paris, se nenhuma medida tivesse sido tomada, a gente já estaria alcançando os 4 graus, que seria de fato uma tragédia, um colapso total, né? O que eu quero dizer com isso? O Acordo de Paris, ele ainda não conseguiu atingir esse 1,5 grau, a gente precisa chegar lá, mas ele tem já colocado a curva do aumento de temperatura para baixo, né? Então eu acho que é importante a gente continuar atento, cobrando, né, como sociedade global, os respectivos governos para que a transição energética aconteça, e também a gente precisa pensar em instrumentos inovadores. O TFFF, do Fundo das Florestas para Sempre, por exemplo, é uma novidade, é uma coisa inovadora, né? As florestas, elas são importantes porque além
Se a gente mantiver as florestas, a gente não tem também uma emissão de gases de efeito estufa que decorre desse desmatamento, e também o reflorestamento é uma forma de absorver o carbono, porque pela fotossíntese, as árvores, né, os vegetais, eles absorvem o gás carbônico da atmosfera e para compor o seu próprio corpo, né? A madeira, os vegetais são compostos de carbono. Né? E esse carbono vem justamente do CO2 capturado. Então, eu acho que a gente tem instrumentos inovadores que estão aparecendo e a curva tende a apontar para baixo. Então, acho que a gente tem que acreditar no mecanismo que a gente tem. Eu tô vendo que você tem um certo grau de otimismo, né, André? O que é muito bom de tentar ver aí o copo, a parte cheia do copo e não a parte vazia. A gente está com um tempo bem em cima agora. Eu só queria, para me despedir de você e da Suane, assim, de 1 a 10, e aí para vocês dois, a Suane que acompanha os bastidores, você que acompanha a questão mais no aspecto técnico, de 1 a 10, qual é o nível de otimismo de vocês aí com a COP30? Suane. Vou deixar para primeiro o especialista responder, não é? Claro. Olha, eu acho que André, então, ela passou a bola para você, André. Eu acho que a gente precisa começar com o otimismo alto e a partir daí a gente vai modulando, né? Eu acho que a partir dos discursos de ontem a gente pode começar com 8, tentando ter um limite ali no 6, mas quem sabe chegando no 10. Eu acho que esse é um bom caminho. Eu acredito que já no primeiro dia a gente de quem acompanha o governo, só. Então, eu acredito que no primeiro dia já ter um anúncio importante, como foi o de ontem, dos ministros chamarem a imprensa ali, já para trazer um resultado logo no primeiro dia, eu acredito também que há uma expectativa boa por parte, né, dos negociadores do governo e também da cúpula do governo que está se debruçando sobre esses acordos. Acredito que há, pelo menos inicialmente, essa visão otimista. Vamos acompanhar aí as negociações para ver como é que serão os próximos dias, mas também avalio que a cúpula do governo também está otimista em relação a essa COP. Tá certo, eu agradeço muito ao André, a Suane, desejo muito patos a tucupi para vocês dois aí, que saudade dessa comida, que saudade do Pará, e que aproveitem a COP, que eu sei que é muito trabalho, é muita discussão, eu estou falando aqui, mas é um evento dificílimo, e muito cansativo para cobrir, então, assim, força e sorte para vocês dois aí nesses próximos dias. Obrigado, bom fim de semana.